bem-vindo ao nosso podcast, o Gloricast, um podcast do Glorify. E hoje, gente, eu tô muito feliz porque a gente tá de volta nessa terceira temporada com um cenário novo, com convidados incríveis e muito feliz de te ter aqui com a gente. Hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. Ela é uma mulher de Deus, é escritora, roteirista, influenciadora digital e ela vai compartilhar com a gente um testemunho que infelizmente é muito dolorido, mas que é muito forte e que eu tenho certeza que vai impactar tremendamente a sua vida. Então fica com a gente porque hoje eu recebo Karine Carrijo. Oi. Amiga, seja bem-vinda! Obrigada, amiga, pelo convite. A gente já conversou tanto ali atrás, né? Gente, é bom demais, né? Ótimo. Não, eu acho que faltou uma coisa nessa minha abertura, eu não fui completa. A mãe da Quiliquinha. Mãe E do Quiliquito e dos Golden. Do Buzz, da Jess, do Levi. Filho é o que não me falta. Né? Gente, ela tem o terceiro perfil mais conhecido, acessado do mundo, por causa da cachorra dela, que é a Quiliquinha. Acredita? Ela é tremenda, a Quiliquinha tá na fase dela aí, que vai mudança de conteúdo também. Em breve vai lançar umas músicas infantis, gospel. Gente, glória a Deus! Eu incentivo demais material cristão pra criança, sabe? Porque os meninos estão tudo assistindo uns negócios aí que Deus me livre, O dia só, inteiro né? no TikTok. Então a gente tá Então, aí glória tentando. a Deus, a turma da Quiliquinha. Turma da Quiliquinha, exatamente. Amei. Mas, Karine, conta pra gente um pouquinho quem você é, o seu testemunho de vida. Talvez tem pessoas aqui que ainda não te conhecem e a gente vai amar dividir esse testemunho que prepare as lágrimas, mas também prepare para ouvir o que Deus faz através dos momentos que você pode sofrer, mas que Deus também pode usar você. Amém. Vamos lá. A gente nem sabe por onde começa, né? Na minha vida, assim, eu costumo brincar que tudo que poderia e que não poderia acontecer, aconteceu na minha vida, né? Mas a minha história, ela me dá autoridade, né? Pra me dizer onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Na minha história tem tentativa de suicídio, tem cigarro, tem perder de bebês, enfim, tem aí um processo bem difícil, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Karine. Né? Eu tenho 28 anos, sou casada com o Thiago, que tá ali atrás, que é o meu maior aconselhador e apoiador da minha história. E a Karine, de 2 anos atrás, iria rir da Karine que está sentada aqui hoje, né? Porque eu sempre tive um grande receio, uma grande resistência de entregar minha vida para Deus, de ir para a igreja, de conhecer a palavra, porque para mim a igreja era um lugar onde pessoas mentiam e usavam o nome de Deus de uma forma de hipocrisia, né? Porque eu fui muito calejada e ferida pela igreja, e é o que eu te disse ali atrás. Não foi a igreja que me feriu, foram as pessoas, né? E muitas pessoas deixam de viver esse amor em Cristo por causa de uma pessoa da igreja, né? Por causa de um pastor que falou uma palavra, por causa disso, e por isso que eu não prego religião, eu não falo sobre religião, eu falo sobre o que Deus fez na minha vida, né? Deus me tirou de um estado de loucura para um estado completamente novo, né? A Karine de 2 anos atrás, ela era viciada em remédio, viciada em cigarro, bebida. Tentei suicídio já 2 vezes, e as 2 vezes Deus interviu assim, de uma forma muito poderosa, mas de todas as formas que Deus falava comigo, eu achava que não, que eu tava doida e que eu não queria me entregar minha vida para Deus, né? E quando eu conheci o meu marido, a gente se conheceu numa balada no mundo, então foi algo assim que a gente se converteu junto. E por que eu digo me converti, né? Eu sou criada num lar cristão, mas eu nunca senti aquele amor por Deus, porque eu ia mais para a igreja com meus pais, tem que ir na igreja no domingo, tal, mas eu não buscava ter intimidade com Deus, eu não buscava Deus, eu ia na igreja pela obrigação de Você não tinha experimentado aquele primeiro amor e amor verdadeiro com o Senhor. Eu ia pela obrigação de ir, dos meus pais, enfim. E a igreja me feriu muito nessa época, meus pais passaram por um processo de divórcio e eu passei a desacreditar de Deus, né? Literalmente. Quando alguém me falava de Deus, eu até revirava o olho. É Deus. Ai, Deus. Que Deus é esse que tá me fazendo passar por isso, né? E por muito tempo eu me escondi de Deus e não queria. Mas eu digo, né? Deus me permitiu passar por tudo isso que eu passei para estar no mundo,
para hoje falar com o mundo. Porque se eu não estivesse no mundo, eu jamais falaria com o mundo. Eu falaria com pessoas de dentro da igreja, né? Então, Deus me deixou passar por esses caminhos para que eu pudesse falar da minha história, do que Ele fez na minha vida, né? Que não foi pouco. Eu tentei suicídio 2 vezes, e em uma dessas vezes, eu, passando por um momento muito conturbado na minha vida, isso não tem 2 anos, eu acelerei o carro muito assim para poder, eu falei, Deus, eu acabo com a minha vida agora. E o meu telefone tocou durante acelerar o carro e era uma pessoa que eu tinha falado um dia antes e falou assim, para o que você tá fazendo agora. Deus tem um plano pra sua vida. E eu falo assim, gente, não tem lógica isso que tá acontecendo comigo. Se Deus me ama tanto, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa contra a minha vida, Ele se mostra, mas por que que Ele não se mostra pra mim quando eu preciso? Né? Mas mal sabia eu que Deus tinha planos pra minha vida. Então, Ele não queria que eu morresse ali naquele momento. Então, eu desacreditava e fugia de tudo que envolvesse a palavra de Deus. Até que um dia, em uma balada, eu me senti mal. Assim, eu olhei pro lado e via muita coisa e olhei, virei pro Thiago e falei, eu quero ir embora, eu quero ir pra casa, isso aqui não é o meu lugar. E eu falo isso porque eu conversei com Deus um dia depois disso e falei, Deus, eu vou me afastar de tudo que me afasta do Senhor. E eu quero voltar à sua casa, eu quero voltar a me entregar pro seu caminho, né? E eu conversei com o Thiago, que na época era meu namorado, e ele falou assim, é isso que eu quero pra minha vida. E a Uau. gente noivou e casou em 3 meses. Foi, assim, uma mudança radical na nossa história. E aí, eu engravidei do Levi, meu filho, que quando a gente pensa, Deus me salvou, agora tá tudo bem. E foi isso que a gente imaginou, né? E pra quem não me conhece, eu perdi um bebê no dia do parto, né? O meu Levi. Eu passei 9 meses da gestação, tive uma gestação saudável, tive uma vida saudável, fiz todos os exames, tudo. E no dia do parto, a gente descobriu que o Levi já não estava mais entre nós, que ele já não havia mais batimentos cardíacos. E durante aquele momento, se fosse a Karine de 2 anos atrás, ela iria se revoltar completamente contra Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu me converti recente, por que o Senhor estava fazendo isso comigo de novo? Quando a gente acha que tá tudo bem, não ficou tudo bem. Mas é o que eu digo, quando você diz sim pra Deus, o inimigo tenta, de todas as formas, te jogar pra baixo, né? E existe uma guerra que a gente não vê, mas existe uma guerra, né? E se você tem que estar de um lado, não existe isso de estar em cima do muro, né? Ou você está do lado de Deus, ou você está do outro lado. Em cima do muro, se você imaginar numa guerra, se você está em cima do muro, você vai ser atingido, né? Ou de um lado ou do outro. Então, eu falo que Deus, Ele é o muro, né? E eu decidi ir pro lado de Deus, e quando a gente passou por esse momento muito difícil, que foi o pior dia da nossa vida, assim, sem comparação, eu virei pro Thiago, eu fiquei meio em estado de choque durante a ultrassom, né? Que a gente descobriu que o Levi já já não tinha mais vida. E o Thiago, meu marido, falou assim, vamos orar pra Deus nos dar esse milagre, assim como ele fez com Lázaro, né? E a gente orou muito e, infelizmente, a gente passou por um parto, aconteceu tudo, mas a gente, em nenhum momento, a gente desistiu de Deus. Eu digo que o meu pior momento foi o meu maior encontro com Deus. E o meu pior momento vai se tornar, e já está se tornando, o meu maior testemunho, né? Porque se não fosse por este momento, eu não teria tido o encontro que a gente teve com Deus, né? Que foi algo muito surreal. Eu não sei te explicar. Quando as pessoas viram e falam, nossa, Karine, você tá sendo muito forte. Eu não falo, não, eu não tô sendo forte. É Deus que tá me sustentando. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Né? E uma das coisas que, quando isso aconteceu muito comigo, eu pensei, Deus, como que eu vou falar para as pessoas que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito e nas suas vontades, sendo que quando eu estava no seu caminho, as coisas aconteceram ruins. Quando a gente pensa em nascimento, a gente pensa em vida, não em morte. Como que eu vou falar para as pessoas que o Senhor é bom, se o Senhor está me tornando todos os meus dias em dor, né? E aí o Espírito Santo me conduziu à seguinte frase: Deus me permite passar por tudo isso que eu estou passando e que eu passei para eu gerar autoridade, para dar voz a outras mulheres que também passaram por isso e perderam a fé. Porque em nenhum momento a minha família caiu. Em nenhum momento a gente questionou Deus. Desde o primeiro dia que foi diagnosticado que o Levi não
não teria vida, eu digo, ali o meu filho não nasceu, mas ali nasceu uma nova Karine. Uma Karine que entende e respeita as vontades de Deus. Então, se Deus precisou que meu filho voltasse para os céus, é como se eu estivesse devolvendo para Deus tudo que ele me deu. Ele me deu vida. Então, eu devolvi uma vida para ele, né? Então, Deus tem sustentado a nossa família. Eu recebo muitas mensagens de mães que deixaram de abortar, que repensaram a maternidade, que mudaram a vida dela. Porque muitas mães reclamam, ai, eu não, tá doendo pra amamentar, meu filho é muito bagunceiro, meu filho isso, meu filho aquilo. Isso é dolorido pra mãe, passar por essa sobrecarga de relacionamento, família, casamento, filhos. E isso é uma sobrecarga e normalmente as mulheres ficam nervosas. Isso é dolorido pra mulher. Mas nenhuma mulher pensa o quão dolorido é fazer um trabalho de parto, passar por tudo que eu passei e não ter um bebê, de ter leite e não poder amamentar, de sonhar, de não saber se meu filho gostava de jogar bola ou se ele gostava de avião. Isso é muito dolorido. Então, se Deus precisou levar o meu filho para que ele salvasse mais de 100 crianças, 200 crianças que a gente recebe no direct, né? O meu filho cumpriu a missão dele aqui, né? Então, eu sou muito grata, porque eu digo que Deus me deu um anjo, né? Pra eu lembrar da minha aliança com ele. Que o fato de eu ter um anjo, Deus me deu uma aliança. Que meu filho é um anjo. Então, olha o quanto eu sou privilegiada de ter passado por tudo isso. E Deus ainda me deu um anjo. Então, eu falo que Deus, ele fez maravilhas na minha vida. Eu sei que perder um filho não é uma coisa boa. Mas Deus renovou a minha aliança com ele. Amém. Eu quero até te falar algo para te dar ainda mais esperança. Que você fala que se Deus, né, permitiu isso para que 100 crianças fossem salvas, que são mensagens que você tem recebido no direct, já valeu a pena. Uhum. Mas você sabia que menos de 10% das pessoas que assistem e são atingidas pelo nosso conteúdo de fato mandam mensagens? Sim. Então, talvez você já salvou mais de 1000 bebês, 1000 famílias, crianças, ou muito mais do que isso, milhares, através do testemunho de fé e de persistência que você tem tido. E, Cá, como que tem sido para permanecer? Porque é muito natural e a gente sabe como desabar, mas como permanecer num momento de tanta dor? Se eu te disser que eu tenho uma fórmula mágica para isso, eu não tenho, porque eu não tenho essa resposta. O que me sustenta é Deus. Quando eu tô a ponto de desabar, eu vou desabar com ele. Mas em nenhum momento eu culpo. Eu falo, Deus, eu entendo a minha missão. Então alivia. Porque tá doendo muito hoje. Então, se essa é a minha missão que o Senhor me colocou, eu só tô te pedindo ajuda. Me ajuda neste momento. Eu não tenho uma fórmula. Porque se esse é o meu propósito, se é impactar a vida de mulheres, se é ajudar crianças, se é mostrar como passar por isso sem perder a fé, eu tô sendo... Se dizer que tem uma fórmula, não tem. Porque a gente tem que passar. A gente não sabe a nossa força até passar por uma coisa que realmente exige a minha força. Né? É muito difícil eu te falar, eu tô fazendo isso. Não, porque eu não estou. Eu oro. Quando eu tô a ponto de desabar, Deus, o Senhor me deu, eu sei que o Senhor me deu essa missão. Então me ajuda a passar por ela mais fácil. Né? Como eu te disse, a minha vida mudou. Em menos de 90 dias, a gente viveu coisas que eu viveria em 10. Deus tem urgência na minha vida. Eu ainda não entendi o porquê, mas eu sei que Ele tem. Ele tem me aproximado de coisas que eu não imagino. Ele tem feito coisas que eu nunca imaginei. A gente conseguiu viver 10 anos em menos de 90 dias. Então, Deus tem urgência na minha obra, né? E é o que eu digo, que uma ferida curada, ela se torna um ministério aberto. E poucas pessoas falam sobre perda gestacional. E a maioria das pessoas falam isso só depois que tem o segundo filho, né? Elas não falam muito sobre isso. E é algo muito comum. E a gente só sabe disso quando a gente passa, né? Então, eu peço para Deus me ajudar, me sustentar, aliviar. E muitas vezes passa por isso sozinha, exatamente porque as pessoas não falam sobre isso. Muitas mulheres já passaram e escondem isso, né? Enquanto poderiam umas ajudar as outras, né? Quantas e quantas e quantas mulheres você tem ajudado?
Eu, inclusive, gente, quando a gente estava aqui nos bastidores, compartilhei um pouco da minha história com a Karine. Eu conheci ela no meu momento de dor, onde a gente achou que... Hoje eu tô aqui, ó, quase de 9 meses. E a gente achou que estava perdendo o Davi. E o testemunho dela, a história dela, a força, a persistência tem impactado milhares de vidas, inclusive impactou a minha, e é por isso que eu convidei ela para cá, porque é muito, muito fácil a gente desabar, mas quando era o momento, a hora de você desabar, você começou a fazer lives para falar que Jesus é bom. É. Você começou a levantar pessoas no seu Instagram, uma multidão de pessoas que apareceram nesse momento a mais, além de todos os seguidores que você já tinha, mas para falar que Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom, e na tragédia Deus, ele tem os seus propósitos. E isso é muito lindo, realmente um ministério está começando, porque eu creio que esse não é o propósito inteiro, esse é o começo de um grande propósito que Deus tem na sua vida. Aham. E essa foto, por que você escolheu? Gente, agora a gente está no Gloricast aqui com uma foto especial do convidado. Então, o convidado traz uma foto muito especial e eu queria te perguntar por que você escolheu essa foto? Essa foto ela é muito importante pra mim, porque quando eu descobri que eu tava grávida, engraçado, né? Eu tive medo de contar pra minha mãe. Aí que eu disse assim, eu tô grávida, tô com quase 30 anos, mas eu tô grávida na adolescência, sabe essa coisa assim. E quando eu descobri que eu estava grávida, foi um susto pra minha mãe. Porque minha mãe, eu sou filha única, né? E a minha mãe teve uma certa resistência. E eu acho que a minha gravidez mudou toda a minha relação com a minha mãe. A gente só aprende a ser filha quando a gente é mãe. Isso é muito engraçado. Quando você já começa a entender que tudo que a sua mãe te falava, por exemplo, antes de eu ver o rosto do Levi, eu já falava assim, eu nunca vou fazer isso com meu filho, que a minha mãe fazia comigo. E pelo contrário, eu iria fazer tudo. Quando minha mãe, não me deixa almoçar na casa de não sei quem, não, você tem que vir pra casa. E eu comecei a fazer isso antes do Levi nascer. E a minha mãe é de Goiânia, e ela andou 1.000 quilômetros só pra tirar essa foto. Porque ela falou assim, eu preciso tirar uma foto com você no último mês, porque a gente não se via todos os meses, porque ela mora em Goiânia e eu moro em São Paulo. E ela pegou o carro e foi pra São Paulo só pra gente tirar essa foto. Que ela falou assim, eu quero guardar esse momento do último mês da sua gestação com a sua barriga grande. Então ela foi de Goiânia a São Paulo de carro, tirou essa foto e foi embora no outro dia. Então, eu Uau! digo que essa foto é muito importante pra mim. É difícil, eu não tinha visto ela ainda assim. Depois eu não vejo muito a minha barriga, essas coisas, porque eu ainda sinto muita falta, né, da barriga. Mas a minha mãe fez um ato muito, muito legal, assim. E o Levi significa união, né, unido a. E Levi uniu eu e minha mãe, assim, em carinho, aprendi a ser filha, né? Porque a gente tem uma mania de questionar a nossa mãe quando a gente é adolescente. Quando minha mãe não me entende, mas ela te entende, é porque ela quer te ajudar, né? Então eu só aprendi a ser filha quando eu fui mãe. Então, a minha mãe, ela se tornou meu esteio. Depois de tudo isso, ela tá indo morar em São Paulo. Ela tá indo daqui 2 semanas morar em São Paulo. Uau, para ficar pertinho Pra de ficar você. perto da gente. Justamente, então, essa foto é muito, muito importante pra mim. Que ela foi pra tirar foto com a barriga. Você contou que você conheceu o seu marido na balada. Aham. E que vocês se converteram, veio ali uma mudança na balada. Mas como que foi, de fato, o processo de conversão de vocês? Porque hoje eu vejo vocês como cristãos, assim, radicalmente cristãos, que não negociam a fé, que não abrem mão, que falam de Deus, que testemunham. Mas até 2 anos atrás, vocês estavam aí na balada, na vida doida. Não queria falar isso, mas ainda bem que você falou comigo. Então me conta essa história dessa mudança que Deus fez na vida de vocês. A nossa história foi muito radical, mesmo, assim. Nós literalmente dormimos, como diz, o Thiago dormiu com pó na mão e acordou com a Bíblia. Foi exatamente isso. A gente decidiu, a gente foi na igreja, o primeiro contato com a igreja, assim, foi a Lagoinha, em Alphaville. A gente foi e nós não conseguimos ficar no culto no primeiro dia, porque são 2 horas e meia de culto, né? E a gente cansada, assim, pra ficar embalada ficava 6 horas, mas pra ficar 2 horas sentada era demais, né? E aí a gente saiu de lá e não voltou. Mas a sementinha foi plantada, né? Aí um belo dia, foi perto do Natal, dia 24 de dezembro, assim, a gente foi na balada. E lá eu me senti mal. E o Thiago também.
Foi junto, assim, foi como se fosse... Deus jogou um raio lá e falou assim, agora vocês são meus. E foi isso. Aí a gente noivou, casou e, como se diz, já começamos a fazer o GC em casa, ir pro Legacy, ajudar. Hoje a gente tá entrando cada vez mais no Legacy, servir dentro da igreja. Legacy é um ministério de jovens da Lagoinha, para quem não sabe. Já começamos a fazer tudo pela obra de Deus, né? E quanto mais a gente fazia, é muito engraçado, porque a gente tem que dar 3 T's para Deus, né? É o tesouro, talento e tempo. Então, quando a gente começou a fazer os 3 T's, né? De tirar um tempo, de dar nosso talento, que o meu talento hoje é a rede social e o Thiago é cantar, escrever. E do tesouro, né? Quando a gente começou a fazer isso tudo, nossa vida prosperou muito, assim. Então, a gente não consegue mais sair disso, não é um eterno verdadeiro amor, que a gente acha que vai durar ali pouco tempo, né, mas desde que a gente se converteu, a gente vai pra igreja e chora, é como se todos os dias Deus falasse com a gente. E depois do que aconteceu com o Levi, quando eu digo sobre milagres, né, se a sua vida tem mais de um ano que você não tem nenhum milagre, tem alguma coisa errada. Porque quando você tá dentro da igreja, tá dentro da presença, não dentro de uma igreja, né? Como eu não sou da igreja, por mais que eu ame a Lagoinha, tem pessoas que têm encontro com Deus dentro do quarto, né? Quanto você tem intimidade com Deus e aproxima de Deus, Deus faz milagres na sua vida. E não é sobre uma placa de igreja, a igreja X, a igreja Y, é sobre ter uma vida com Deus. É uma intimidade com Deus, né? Quanto mais... É uma porta de um shopping. Quanto você tá no shopping, você entra no sensor, a porta abre. E quando você sai, a porta fecha. Deus é como um sensor do shopping. Quando você tá perto dele, as portas vão abrir. Quando você tá longe, as portas se fecham. Não adianta você ir pra balada, fumar, conhecer várias pessoas. À noite você vai deitar e vai orar, oh, Deus me abençoa. Deus não vai te abençoar o que você tá fazendo. Deus vai te cuidar, porque você é filho dele. Mas ele não vai te abrir portas, ele não vai te proporcionar o que você poderia estar vivendo com ele. Agora, quando você chega perto, gera intimidade, conversa, ora... Deus, por que você fez isso comigo? Porque gerar intimidade é também você não brigar com Deus, mas você perguntar a Deus, por que você tá querendo isso de mim? Se você fez isso comigo, tem um porquê. O porquê você quer fazer isso comigo? Então, perguntar pra Deus, né? Gerar intimidade não é você ir na igreja no domingo. Porque gerar intimidade é como um namorado. Se você só vê seu namorado no domingo, vocês não vão ter intimidade. Então, gerar intimidade é você conversar todo dia, falar todo dia, orar toda hora, mandar mensagem no WhatsApp, oi, tá tudo bem? É assim, às vezes você tá no carro, oi, Deus, fala comigo. Então, Deus tem gerado milagres muito na nossa vida quando a gente se aproximou. Então, nos últimos 60 dias, Deus tem feito milagres na minha vida todos os dias. Todos os dias. Não tem um que a gente não possa contar alguma coisa de boa que Deus tem feito na nossa vida, assim. Todos os dias a gente tem vivido coisas extraordinárias, graças a Ele. É engraçado que quando você falou do sensor do shopping, me lembrou muito da pastora Viviane Martinello. A gente teve o privilégio de receber ela uma vez aqui no podcast, e eu acho que ela contou isso até aqui no podcast. Gente, eu vou atrapalhar o cenário, mas eu vou usar esse exemplo. Me empresta o seu porta-retrato. Presta aí, amiga. A gente vai fingir que é uma mesa. Olha, aqui, ó. A gente vai fingir que é uma mesa. E ela falou assim, olha, eu tinha uma vida que eu já servia a Deus, eu já estava na igreja, mas parecia que as coisas estavam dando tudo certo, de repente dava errado. Tava dando certo, de repente dava errado. E era como se existisse uma mesa, aí tá sua vida em cima dela, aí toda hora é como se uma perna quebrasse e caísse as coisas, aí você fala, não, deixa eu endireitar de novo, aí de repente quebra de novo. E aí ela falou assim, a Bíblia, ela tem os mandamentos. E os mandamentos são as leis de Deus. E as leis, tanto as leis de Deus quanto as leis naturais, por exemplo, a lei da gravidade. Se você pega um bebê e coloca ali no trocador, aí você fala assim, eu vou virar de costa ali que eu esqueci da fralda, eu vou pegar a fralda. O bebê rola, ele vai cair e vai bater no chão, vai machucar. A lei da gravidade, ela não se molda e muda porque o bebê não sabe da lei da gravidade. A lei da gravidade diz que tudo que você soltar vai cair, vai bater no chão. Então ela não olha e fala assim, poxa, ele é um bebezinho, então agora eu vou fazer ele flutuar, ele vai voar, essa lei vai mudar e ele vai pousar no chão, porque ele não tem culpa que ele não sabe disso. E assim são as leis de Deus, existem os mandamentos. E quando a gente quebra os mandamentos, ela falou assim, Lu, existem os mandamentos e são como uma mesa
que tem os seus pezinhos, e esses pezinhos, eles sustentam essa mesa. E no caso do testemunho dela, ela falou assim: eu não honrava pai e mãe, porque eu tinha uma mágoa muito grande com meu pai. E minha vida toda dando certo, e aí de repente, tudo certo, tudo certo, tudo certo, esse pé estava quebrado. E quando a mesa estava cheia demais, porque eu não obedecia, aquela lei fazia assim, ó. E a minha vida caía de novo. Até o dia que eu precisei entender que as leis de Deus têm as consequências. Então não é que Deus abre ou fecha portas porque ele é mau. Não é que ele é esse sensor do shopping, tipo, se você está perto de mim, vai ser muito bom. Se você está longe de mim, vai ser muito ruim. Mas existem as consequências de não obedecê-lo, de não obedecer às suas leis. E aí sim, as consequências vêm, as portas muitas vezes se fecham ou coisas acontecem. Então que você olhe para a sua vida e fala assim, peraí, qual que é a perninha aqui que está precisando ser arrumado dentro das leis de Deus? E vocês mudaram de vida, né? Transformaram a história de vocês, que hoje é uma história de cura, de superação, né? A sua família foi restaurada e você tem sido usada para restaurar tantas outras famílias. Gente, mais de 50 mulheres que ela sabe desistiram de abortar por causa do testemunho dela. Você conta isso pra gente? Conto. É exatamente isso. Quando a gente pensa assim, quando a gente pede, porque a gente tem muita mania de falar assim, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Mas quando Deus te usa, você fala assim, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? É isso que acontece, né? Eu sempre fui te pedir, Deus me usa, usa minha família, eu quero ser fonte do seu amor, eu quero falar do seu amor, eu quero tudo isso. Mas quando acontece, a gente, por que eu? Né? E Deus fez exatamente isso com a gente porque nós somos fortes. Eu acredito que nós somos fortes, mas não por nossa força. Porque Deus tem dado força, Deus tem nos sustentado, né? E receber essas mensagens de mulheres que deixaram de abortar, repensaram a maternidade. Eu recebo, assim, mensagens até de mulheres que me falam que decidiram não abortar e decidiram levar para adoção. Mas quando viu o rosto, desistiu de levar para adoção. Até isso eu recebi. Esses dias eu compartilhei até nos meus stories, só que obviamente a gente tampa o rosto, né? Das pessoas que desistiram disso. Então eu penso que Deus deu o seu único filho, né? Então eu dei o meu primeiro filho, porque nós temos a palavra de ter outros filhos. E a gente fala, nosso testemunho ele é lindo, mas ele ainda não está completo. É isso aí. Né? Ele ainda não está completo. E quando ele ficar completo, eu vou voltar aqui e te dar o meu testemunho completo. Completo não, porque a gente só vai ter completo quando morrer. Porque eu quero ser usada por Deus pro resto da vida aí, né? Porque Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Então, se eu precisei dar o meu filho para Deus salvar outras crianças, a missão do Levi já foi feita, né? E hoje o Levi, ele é, para mim, um anjo que tá perto de Deus, e tudo que eu vou fazer, eu penso, será que o meu filho ficaria feliz de eu estar fazendo isso? Será que meu filho se alegraria da mãe dele? Então, isso até gerou para mim um motivo de outras mudanças, né? Como mudança de cabelo, mudança de estilo, mudança de roupa, porque isso tudo me influenciou. Porque o Espírito Santo me incomodava de algumas coisas, de roupa, de tudo. E não é porque as pessoas falam, a igreja fez uma lavagem cerebral. Não existe isso. Na igreja vai falar assim, você vai ter que fazer isso. Não, é você, que você vai querendo se mudar. Ontem eu encontrei com um amigo nosso que falou assim, Karine, de todas as pessoas que eu já convivi na minha vida inteira, dos últimos 5 anos, você foi a única que melhorou. Porque a maioria das pessoas ficam soberbas com a internet, começam a fumar, usar droga, isso, e você é a única, e ele conhece muita gente, mas você é a única que eu vejo a mudança pro lado positivo. Aí eu falei assim, e é muito bom a gente ouvir isso, né? Porque Deus tem mudado a nossa família, só que eu sou melhor hoje do que eu fui ontem. Porque todos os dias Deus me mostra como ser melhor, né? E quando eu digo de ser melhor, não é ser melhor do que o outro, é ser melhor eu. Eu, Karine, ser uma Karine melhor do que eu fui ontem, né? Uau. E Deus tem mudado muito a minha história, assim. Deus tem sustentado, Deus tem prometido, Deus tem cumprido. Porque Deus, ele não é homem pra te prometer e não te dar, né? E uma coisa que eu tenho a convicta certeza, assim, é que Deus preparou um cenário pra ele impactar as pessoas. Porque todo mundo achou que a Karine tinha morrido
pra Deus, ia blasfemar contra ele, que a Karine ia desistir da vida, e não. Deus gerou um cenário para ele poder impactar, para depois eu poder vir e falar que foi Deus que fez isso tudo. Porque hoje em dia as notícias ruins, elas correm muito mais rápido do que notícias boas, né? Então, quando eu perdi o Levi, eu recebi muitas mensagens de mães falando que tinham passado por isso, mas que não conseguiam falar, de mulheres que deixaram de acreditar em Deus por isso, que culpam Deus, né? Mas Deus, ele é Deus se ele fizer, e Deus, ele é Deus se ele não fizer. Então, ele continua sendo Deus. Deus, ele é bom em todas as formas dele. Deus, ele é único. Deus, se não fosse por ele, juro pra você que eu não saberia como eu estaria. E isso aconteceu realmente no nosso momento mais próximo a Deus. Então, isso tem um motivo. Eu digo todos os dias nas minhas orações: Deus, eu sou uma bandeja, me usa. Eu quero servir, eu não quero ser servida. Talvez as pessoas querem julgar, nossa, mas estando perto de Deus, aconteceu isso. Não, é o contrário. Porque se eu não estivesse perto de Deus, talvez a minha vida teria acabado. Talvez, né? Exatamente. Então, Deus sabia o quanto vocês precisavam e o quanto ele precisava intervir até dentro de uma boate e mudar a vida de vocês. Aham. Olha, uma coisa que eu preciso falar, preciso elogiar, tá? Porque assim, toda vez que eu vejo um pastorzão assim, eu falo assim, tem uma esposa de Deus atrás. Então, quando eu vejo essa mulher levantada assim, guerreira, você tem um homem de Deus também que tem guerreado junto com você, né? O seu marido. E ele tem sido incrível. Gente, ele está aqui no nossa gravação e eu tenho visto o quão lindo o casal que vocês se tornaram e como vocês têm um abençoado o outro. Isso é muito importante. Muitas pessoas, muitos casais, quando perdem uma criança, né, tendem a se divorciar. Exatamente. E vocês foram o contrário. Vocês, como o nome Levi já diz, união, né? Vocês se uniram ainda mais, vocês se apegaram em Jesus ainda mais e um no outro ainda mais, não é isso? Exatamente. O Thiago hoje, antigamente a gente tinha uma visão dele ser mais sensível, porque o Thiago, ele é muito sensível. Ele é mais chorão, ele é mais sentimental. Ele é compositor, eu entendo. Ele é mais sentimental, então ele é mais sensível, né? E eu sempre achei o Thiago uma pessoa muito sensível. Mas quando eu passei pelo pior momento da minha vida, eu falo pra todo mundo que ali eu conheci um marido que eu não tinha. O Thiago, ele é a pessoa mais forte que eu já vi na minha vida. E mais forte do que eu. Porque quando eu penso em chorar, desabar, eu falo, vou conversar com o Thiago. E ele sempre tem a palavra perfeita pra mim daquele momento. Então, Deus me deu, Thiago, eu te mostrei ali, né, que eu escrevi uma carta pra Deus 3 anos atrás e pedi, Deus, eu quero um marido temente a Deus que me ame e que entenda que eu sou difícil, porque eu sou briguenta. Ai, gente, eu tô grávida, eu tô quase chorando aqui, gente. Mas o provérbio diz que Deus não pode ser briguenta, né? Mas o Thiago, ele tem feito coisas incríveis, assim, na nossa família. De ter sustentado mesmo. Quando a gente tem um propósito de ler a Bíblia todos os dias, e às vezes quando eu tô cansada, ele fala assim, não, só escuta, pode ficar de olho fechado, mas você tem que ouvir hoje. Aí eu escuto, mas a gente não falha no nosso propósito, e é muito mais fácil caminhar assim, né? A dois. Porque se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vai acompanhado, né? Porque eu falo que a gente vai longe. Porque a gente sempre tá junto. É 24 horas junto. As pessoas, vocês não enjoam, eu não consigo enjoar do Thiago. Porque ele é tão calmo. Às vezes eu dou um surto, ele fica... Ai, vida, tá bom. Depois a gente conversa. Então ele me ensina muito, assim, a ser calma, a ter mais paciência, a orar, a ser uma mulher mais sábia. E às vezes ele fala assim, vida, você tem me edificado igual nunca fui edificado. Então, ele é uma pessoa de conversar, né? E sem ele, eu acho que eu teria... Sem ele, sem Deus, eu teria surtado. Porque Deus primeiro me enviou... Eu digo que Deus me enviou o Thiago. Porque eu me aproximei da igreja por causa dele. Porque eu não iria sozinha numa igreja. Infelizmente, tem pessoas solteiras, mulheres solteiras, que têm essa vergonha de ir na igreja sozinha. Eu não sei se vocês conhecem alguma amiga que é assim, mas minhas amigas falam, não vou sozinha na igreja. Mas eu era essa amiga. Gente, bom eu saber, porque eu vou oferecer pra ir com todas elas. Porque eu era essa amiga, não ia sozinha. Não ia sozinha na igreja, e eu e o Thiago nem namorávamos. E eu falei, vamos na igreja? Porque eu falei assim, ele não vai querer ir, né? Então já é um motivo pra eu falar pra ele que eu não quero mais, porque eu faço tudo que ele pedia, né? E ele foi pra igreja e Deus me mandou o Thiago, Deus me mandou o Levi, e nisso a nossa família criou um alicerce, assim.
A nossa casa era uma casa, né? O nosso relacionamento, o nosso casamento era uma casa. Mas depois do Levi, ela formou uma base. E depois que o Levi se foi, ele se tornou consolidado, muito bem firmado. Porque a nossa casa hoje, o Thiago, ontem eu falei pra ele que na igreja, eu falei assim, Deus tem um dom pra você. Porque ele não tem vergonha, ele ora com todo mundo. Ele tem muito menos tempo de convertido do que eu. Porque eu criei num lar cristão e ele faz coisa de orar com as pessoas, falar em línguas. E eu falo assim, Thiago, já reparou tanto que Deus tem te edificado, tem te transformado? Porque o Thiago me envergonha, às vezes, da forma com que ele lida as coisas. Porque ele é muito pacífico, muito calmo, muito brando. Mas quando precisa, ele é pulso forte, ele é homem, né? E a gente sente essa necessidade de ter um homem de Deus, porque a gente escuta muito que a mulher ora pelo marido anos para ele se converter, né? E felizmente Deus me deu um marido que me ajuda na minha fé. Todos os dias ele me fortalece. Ó, eu vou até revelar uma coisa aqui dos bastidores que eu achei muito linda e eu acho digno de ser falado aqui. Ah, A gente estava lá dentro, a Karine estava maquiando, né? A gente tem o nosso top Silvio Nogueira que maqueia a gente. E aí ele estava maquiando ela e aí o Thiago virou e falou assim: Ó, amor, você pode contar do testemunho do nosso filho, você pode falar do testemunho, mas não se esqueça de falar de Deus. Não se esqueça de falar mais parte que Deus é bom e que o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. é. E eu falei assim, uau, que foco, mesmo tendo tão pouco tempo. Para quem ainda não entendeu essa história, eles perderam o Levi, na realidade o Levi foi levado, né, para o Senhor há menos de 90 dias. E mesmo assim, eles têm aceito esses convites para falar que o Senhor é bom, mesmo na tribulação, mesmo no dia mau, o Senhor é bom. E quando a gente chegou do hospital, né? A gente tem essa mania de não provar Deus, mas quando a gente chegou do hospital, eu falei, Deus, conversa comigo, Deus me mostra o que o Senhor quer pra mim, por que isso aconteceu comigo, então se mostra pra mim aqui. Eu vou abrir a Bíblia e eu exijo que o Senhor fale comigo, porque se o Senhor fez isso, tem um porquê. Não me deixa sem uma resposta. Eu tô orando, eu tô entregando, eu não questionei o porquê, mas eu preciso saber o porquê que o Senhor fez isso, o que o Senhor espera de mim, né? Porque a gente tem uma mania de só aceitar, mas eu não quero só aceitar. Eu quero ser usada por ele. E quando a gente pede para ser usada, a gente não pode reclamar como vai ser usada, né? Eu falei assim, eu quero que o Senhor me mostre. E a gente abriu a Bíblia, nós oramos e nós abrimos a Bíblia em Lucas. E em Lucas estava no primeiro capítulo assim, que a história de Zacarias e Isabel, que eles eram um casal temente a Deus e que eles não conseguiam engravidar. E eu já comecei a chorar, falei assim, Thiago, então é porque a gente não vai ter filhos, e já comecei a chorar, Thiago, não, vamos até o final, né? E a gente começou a ler, e lá falava sobre João Batista, que Deus honrou ele com um filho. Aí isso já me aliviou, e eu falei assim, Deus, eu quero mais, eu tenho sede, eu preciso saber mais, o que o Senhor espera de mim e da minha família. E quando a gente abriu de novo, abriu em Lucas, acho que é Lucas 4, que fala sobre o chamado de Levi. Que ele fala assim, exatamente na primeira linha ele fala. E Deus chamou, e Jesus chamou Levi. E Levi imediatamente foi. E nisso a gente fala assim, o Levi, ele está com Deus. Levi tem um propósito. Nós não sabemos qual ainda, porque tinha 2 dias, mas nós vamos entender, confiar e entregar para Deus. E Levi se foi para Deus. Então, eu sou grata a Deus por ter me dado um anjo, né? Eu sou uma mulher forte, mas não pela minha força, porque Deus tem me sustentado, e eu falo isso todos os dias. Deus tem me sustentado, porque se não fosse por ele, eu nem saberia o que seria de mim, né? Então, a nossa família, ela tem um propósito. Uma ferida curada se torna um ministério aberto. E eu sou muito grata ao meu filho de ter salvado milhares de crianças que a gente sabe, né? Fora as que não mandam mensagem. Então, Levi, ele tinha um propósito e o propósito dele tem se cumprido. E é por isso que todos os dias, quando as pessoas me falam, Karine, supera, para de falar disso. Eu nunca vou superar, porque o que é superar? É esquecer? E eu nunca, como que você esquece de um filho, né? Então eu falo que todos os dias a minha maior ferida vai se tornar a maior cura para outras mulheres, para se aproximarem de Deus, para saber o quanto meu filho, que eu ando com ele aqui, que é um anjinho aqui no colar, para eu não me esquecer que foi pelo Levi
que cada vez mais a minha família tem sido sustentada por Deus e milagres aconteceram em menos de 90 dias. Uau. Então, meu filho ele vai carregar não só um nome, mas uma promessa. Que a gente tem certeza que Deus tem uma promessa para nossa família. Jesus fez tudo isso para impactar, porque o que ele quer é trazer pessoas para Deus, né? Muitas pessoas usam as redes sociais para postar polêmica, para postar tragédia, para postar isso, e o que eu puder usar as minhas redes sociais para trazer pessoas para Deus, não tô falando para a igreja, mas para Deus, para elas conhecerem o amor de Deus, que o amor de Deus ele cura, ele restaura, ele equilibra, né? E era totalmente isso que eu não era. Eu não era curada, eu não era restaurada e eu era desequilibrada. E Deus fez isso comigo. Se não fosse por ele, não existiria Karine hoje. Existiria Karine de 2 anos atrás, que era doida, completamente revoltada, que falava que Deus não era justo por milhares de coisas que ele já tinha feito na minha vida. Só que Deus me permitiu passar por esses caminhos para poder falar para você não desistir. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Só que se você cair quando ele te testar, porque até o silêncio de Deus, ele é uma resposta. Quando a gente acha que, Deus não tá falando comigo, mas o silêncio dele é uma resposta. Então você tem que saber entender o que Deus tá te falando com esse silêncio. Ele tá te respondendo qual oração? O que ele tá te respondendo com o silêncio? Porque o silêncio de Deus, ele é uma resposta. E Deus estava calado comigo, mas ele estava em silêncio porque ele queria que eu voltasse para os braços dele, né? Que eu tenho uma promessa, a gente tem uma promessa na nossa vida, mas quanto mais longe de Deus, mais tarde você vai chegar nessa promessa, né? Tem como você chegar nessa promessa de carroça, porque se Deus te prometeu, ele vai acontecer, ele vai fazer na sua vida. Mas você pode chegar nela de carroça, demorar aí sua vida inteira para você chegar. Ou você pode chegar de Ferrari. Você pode chegar rápido, confortável, só basta você entregar sua vida para ele, que ele vai te fazer chegar rápido, porque Deus tem urgência. Deus não quer que o filho dele sofra. A gente tem uma mania de falar, que Deus é esse que faz maldade, que deixa a mãe passar por dores, que deixa pessoas passarem por dificuldades. Que Deus é esse? Né? Porque muitas pessoas falam isso, que Deus é esse. Cadê o seu Deus? Se meu Deus está comigo, ele está me restaurando. Meu Deus, ele está me transformando. E eu vou chegar lá de Ferrari, porque ele vai dirigir a minha vida, não sou eu. Então, quando você entrega o controle para sua vida, Deus faz. E faz muito rápido. Amém, amém, amém. Gente, eu quero finalizar falando algo muito importante, que a Karine deixa um segredo aqui, gente, tão importante, que é a constância. Mesmo nos dias difíceis e de dor, eles têm lido a Bíblia todos os dias, eles têm buscado ao Senhor todos os dias. Isso é algo muito, 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 muito importante na nossa fé, que a gente seja constante com o Senhor, constante na palavra, sem se desviar dos caminhos dele, ou sequer achando que a gente está aí, arrasando, mas a gente não está nem lendo a Bíblia ou tendo um tempo com Deus. Então, pensando nisso, o Glorify tem focado em te ajudar na sua constância. Para quem não sabe, o Gloricast é um podcast do Glorify, que é um devocional diário, mas ali a gente também se importa muito, muito mesmo com você ler a palavra de Deus. Então, todos os dias no Glorify você vai encontrar o seu devocional, vai encontrar também, gente, a contextualização bíblica. Então, sabe aquele texto sem pretexto que um pregador prega qualquer coisa fora de contexto? Então, no Glorify não é assim. A gente coloca ali tudo o que acontece por trás para você aprender a Bíblia, para você aprender verdadeiramente. E ali vai aparecer os checks dos dias que você está fazendo devocional para você saber se você tem falhado nessa constância, e não para te cobrar, mas para que você possa melhorar e ser edificado a cada dia. Assim como a gente viu na vida da Karine, do marido dela, Tiago, né, dessa família que está sendo restaurada, não é simplesmente pela força do ser humano, mas por realmente estar firmado na palavra de Deus. Então eu te convido, mesmo com as suas dores, seus traumas, seus medos, a sua história, talvez em meio às lágrimas, foca de novo no Senhor, vem para o Senhor. A gente quer te fazer esse convite para depositar até mesmo as lágrimas mais doloridas aos pés dele e para confiar na palavra de Deus. Quando você não ora e você não faz o seu devocional, você manda uma mensagem para o céu. A mensagem é: eu consigo. Então Deus não vai fazer. Quando você lê a Bíblia e ora, você manda uma mensagem para o céu: Deus, eu preciso de ajuda. Quando você está perto da palavra de Deus, seja oração, seja estudo bíblico, seja devocional, você vai estar perto e Deus vai te ajudar. Deus vai te guiando. Então, Quer dizer, Deus, eu dependo Deus, do eu Senhor. dependo do Senhor. Quando você acorda e não ora, você manda uma mensagem: pode deixar, Deus, hoje eu consigo fazer meu dia. Quando você entra no carro e você não ora, você fala: pode deixar, Deus, eu consigo dirigir.
Então, não é assim que a gente quer. A gente quer orar e entregar nossa vida para Deus. Mandar várias mensagens. Deus, eu preciso do Senhor, eu tô aqui. Deus, se mostra para mim. Deus, me ajuda, me livra da batida de carro. Me levanta, me ajuda a ter um dia bom. Então, a Bíblia e a oração e o devocional são mensagens que você depende de Deus. E Deus vai prover sua família. Amém. Obrigada por Obrigada dividir sua história. Obrigada por ser essa mulher que está aí, ó, enraizada no Senhor Amém. e que tem feito tanta diferença. Amém. Obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, a gente então te espera no próximo programa, o nosso próximo Gloricast, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e lembre, fique firmado no Senhor. Manda um recado para o céu: Senhor, eu dependo de ti.